Desde o nascimento, Celaena Ravenheart foi treinada para ser implacável. Filha do temido Alfa de Erindor, aprendeu que líderes não fraquejam, não amam e nunca questionam ordens. Seu futuro estava traçado: casar por conveniência, fortalecer alianças, governar com punho de ferro. Mas tudo muda quando um guerreiro inimigo ferido desperta nela algo impossível de ignorar, um vínculo destinado pela própria deusa da lua. Agora, entre o dever que herdou e o amor proibido que escolheu, Celaena descobrirá que a verdadeira força de uma alfa não está em obedecer tradições, mas em ter coragem de quebrá-las. A lâmina cortou o ar com um assobio mortal. Celaena desviou por instinto, sentindo o metal raspar seu ombro. Não houve hesitação. Seu corpo girou como predador nato e, em 2 movimentos precisos, desarmou o oponente e o jogou no chão. A ponta de sua espada pressionou a garganta do guerreiro derrotado. Morto em 7 segundos, declarou seu pai, Alpha Garrett Ravenheart, da borda do campo de treinamento. Sua voz ecoava como trovão. Mas ainda há hesitação em seu golpe final. Celaena recolheu a arma, ignorando o suor que escorria por sua têmpora. Aos 22 anos, ela já derrotara guerreiros com o dobro de sua experiência. Seu corpo esguio escondia uma força descomunal, e seus olhos cor de âmbar, herança da linhagem Ravenheart, brilhavam com a intensidade de um lobo faminto. Hesitação mantém a honra, respondeu ela, estendendo a mão para ajudar o soldado caído. Hesitação mata alfas. O silêncio tenso foi interrompido por tambores distantes. O ritual de apresentação começaria ao crepúsculo. Aquela noite, Celaena seria oficialmente reconhecida como herdeira diante dos 5 clãs do norte. Mas todos sabiam que reconhecimento vinha com preço. Horas depois, vestida em couro negro adornado com runas prateadas, Celaena atravessou o salão principal. Cada passo era observado. Guerreiros curvavam-se em reverência, mulheres sussurravam comparações com sua falecida mãe, e os alfas visitantes, homens brutais de territórios distantes, a avaliavam como se fosse gado de leilão. Minha filha, Garrett a chamou ao trono de pedra. Sua voz soava orgulhosa, mas havia algo sombrio em seus olhos. Hoje, Erindor reconhece sua força. Amanhã, o mundo reconhecerá sua aliança. Celaena sentiu o estômago revirar. Sabia o que vinha a seguir. 3 alfas pediram sua mão. Deverá escolher um deles antes da próxima lua cheia. As palavras atingiram como punhaladas. Ao seu redor, os pretendentes se adiantaram. Primeiro, Alpha Theron de Valdris, gigante de cabelos grisalhos e cicatrizes que contavam histórias de batalhas. Depois, Alpha Kiran de Nixmare, jovem, arrogante, com olhar que despira cada mulher no salão. Por último, Alpha Dorian de Ashenfell, o mais perigoso, conhecido por esmagar rebeliões com requintes de crueldade. Cada um jurou riquezas, exércitos, territórios. Nenhum mencionou amor. Celaena manteve a máscara de serenidade, mas por dentro suas garras imploravam para rasgar algo. Ela não era estúpida. Compreendia política, sabia que casamentos selavam tratados de paz e evitavam guerras, mas entender não tornava a corrente menos pesada. Honro suas propostas, disse ela, voz firme. Meditarei com sabedoria antes de decidir. Garrett sorriu com aprovação. Naquela noite, sozinha em seus aposentos, Celaena arrancou os adornos e deixou lágrimas silenciosas caírem. Pela janela, a lua cheia a observava, indiferente, distante, como todos os deuses. Ela jurou a si mesma, governaria Erindor, mas à sua maneira, sem depender de nenhuma aliança política, mesmo que isso significasse quebrar todas as correntes, mesmo que isso custasse tudo. O banquete dos alfas transformou o grande salão em arena de predadores. Longas mesas de carvalho curvavam-se sob o peso de carnes assadas, hidromel e frutas exóticas.
Tochas lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra, onde brasões de clãs ancestrais observavam em silêncio. O ar cheirava a especiarias, suor e testosterona. Selina ocupava seu lugar à direita do pai, postura ereta, expressão ilegível. O vestido vermelho-sangue que escolhera era estratégico, colado o suficiente para lembrar que era mulher, mas com fendas laterais que permitiam movimento livre. Uma lâmina curta permanecia escondida em sua coxa. Alfa Selina. Theron de Valdris inclinou-se sobre a mesa, voz rouca de quem gritara ordens em 1000 batalhas. Meu território faz fronteira com 3 reinos humanos. Um casamento entre nós tornaria Erindor imbatível no comércio. Ele era intimidador. Ombros largos como portões de castelo, mãos enormes que poderiam esmagar crânios. Mas havia cansaço em seus olhos. Um alfa no crepúsculo de seu poder, buscando herdeiros fortes através dela. Valdris é próspera sob seu comando, respondeu Selina, diplomática. Mas diga-me, Alfa Theron, quantas luas restam em sua esposa atual? O silêncio cortou o salão como lâmina. Theron recuou, desconfortável. Todos sabiam que sua companheira estava morrendo, devorada por doença incurável. Ele precisava de nova fêmea. Selina acabara de lembrá-lo que ela não seria uma substituição conveniente. Kiran de Nixmir riu, um som perigosamente charmoso. Direto ao ponto. Adoro isso. Ele era bonito de forma arrogante, cabelos negros caindo sobre olhos verde esmeralda. Jovem, confiante, mortal. Ao contrário de Theron, não tenho complicações. Apenas ambição. Imagine, Selina. Nossas linhagens unidas criariam a geração mais forte que o Norte já viu. E você me quer por minha genética? Selina inclinou a cabeça, sorriso afiado. Como escolhe éguas para seu estábulo? Kiran piscou surpreso. Alguns guerreiros sufocaram risos. Eu apenas... Próximo. Dorian de Ashenfell não se moveu. Simplesmente observava, dedos tamborilando no cálice de prata. Era diferente dos outros. Rosto esculpido em ângulos severos, cabelos loiro-platinados presos em nó guerreiro, olhos cinza-gelo que não revelavam emoção. Não vim cortejá-la com promessas vazias, disse ele finalmente. Vim avisá-la. Gareth se endireitou, alerta. Avisar? Dravenhold está se movimentando. Espiões relatam convocação de tropas na fronteira leste. Se Erindor não fortalecer alianças agora, a guerra que seu pai iniciou há 20 anos voltará para devorar tudo. Gelo percorreu a espinha de Selina. Dravenhold, o clã inimigo. A ferida aberta que Erindor nunca curara. E casar com você nos salvaria? Perguntou ela em voz baixa. Não, Dorian a encarou sem pestanejar. Mas meus exércitos, sim, escolha sabiamente, herdeira. Tempo está acabando. A noite terminou em tensão sufocante. Mais tarde, sozinha novamente, Selina destruiu sua mobília. Cadeiras estilhaçaram-se contra paredes. Espelhos explodiram. Sua loba interior urrava, desesperada, presa em corpo que não podia se transformar completamente sem perder o controle. Eu não sou mercadoria, sussurrou para a lua, respiração entrecortada. Não sou. Mas no fundo ela sabia. Para alfas todos eram peças no tabuleiro, e ela acabara de descobrir que a guerra estava mais próxima do que imaginara. O alarme soou ao amanhecer. Selina abandonou o de jejum e correu para o pátio, onde guerreiros se aglomeravam em círculo tenso. Beta Osric, veterano de guerra com metade do rosto queimado, gesticulava ordens enquanto os soldados arrastavam algo para o centro. Não algo, alguém, um homem. Acorrentado, ensanguentado, mas ainda consciente. Encontramos este verme nas terras cinzentas, cuspiu Osric, chutando as costelas do prisioneiro. Estava espionando nossas rotas de patrulha, brasão de Dravenhold tatuado no ombro. Murmúrios explodiram. Ódio antigo ferveu no ar como veneno. Selina desceu os degraus lentamente, analisando.
O prisioneiro era jovem, alto, mesmo de joelhos, músculos definidos sob a pele dilacerada por açoites, cabelos castanho escuros colados no rosto sujo de sangue e terra. Mas o que capturou sua atenção foram os olhos. Azuis, azul tempestade, azul profundo como o oceano antes da tormenta, e fixos diretamente nela. Algo estranho aconteceu. O mundo desacelerou. Sons se abafaram. Seu coração disparou como nunca. Nem em batalha, nem em perigo. Um calor impossível espalhou-se por seu peito, descendo pela espinha, acendendo cada terminação nervosa. Sua loba interior despertou com força brutal, arranhando por dentro, exigindo aproximação. Não podia ser. Mate-o! Ordenou Garrett, surgindo ao seu lado. Publicamente. Que Dravenhold saiba o preço da invasão. Selina mal o ouviu. Cada passo que dava em direção ao prisioneiro intensificava a sensação. Aquele cheiro, ferro-pinho, algo selvagem e masculino, infiltrava-se em seus pulmões como droga. Ela lutou para manter a voz firme. Qual seu nome? O guerreiro levantou a cabeça. Lábios rachados se curvaram em meio sorriso amargo. Brennan Draven. O sobrenome atingiu como soco. Draven. A linhagem direta de Dravenhold. Ele não era um espião qualquer. Era sangue nobre. Talvez até o herdeiro. Draven, repetiu Garrett, voz carregada de veneno. Então é filho do traidor que assassinou meu irmão? Brennan não desviou o olhar de Selina. Aqueles olhos azuis perfuravam sua alma. Meu pai matou em guerra. O seu matou em emboscada. Quem é o verdadeiro traidor? Alpha Ravenheart. O tapa veio tão rápido que Selina não teve tempo de impedi-lo. Garrett estapeou Brennan com força suficiente para quebrar dentes. Sangue espirrou no chão. Pai, espere. Selina se interpôs, surpresa com a própria reação. Ele pode ter informações. Deixe-me interrogá-lo antes de executá-lo. Garrett a estudou com desconfiança. Desde quando você defende vermes inimigos? Desde que estratégia militar é mais valiosa que vingança emocional. Ela sustentou o olhar paterno, inflexível. Você mesmo me ensinou isso. Silêncio perigoso. Finalmente, Garrett cuspiu no chão. 3 dias. Depois ele morre. Lentamente. Quando os guardas arrastaram Brennan para as masmorras, ele virou a cabeça uma última vez. Seus lábios se moveram, silenciosos, mas Selina leu perfeitamente. Obrigado. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Sua loba rosnava, inquieta, desesperada. O vínculo, aquela maldita conexão ancestral que a deusa da lua tecia entre companheiros destinados, estava se formando. Ela sentia. E era com o inimigo, com o homem que deveria odiar. Com o guerreiro que, em 3 dias, seria executado diante de toda Erindor. Selina socou a parede até seus nós sangrarem. O destino era cruel. Mas ela se recusava a aceitar suas correntes. A enfermaria cheirava a ervas medicinais e sangue. Selina caminhou entre os catres, verificando cada guerreiro ferido no último confronto de fronteira. Era seu dever como herdeira, mostrar que se importava com quem sangrava por Erindor. Mas naquela noite, seus passos tinham outro destino. A masmorra ficava 3 níveis abaixo. Alpha Selina. A curandeira Mirella curvou-se, surpresa. Pensei que já tivesse terminado suas visitas. Esqueci de verificar o prisioneiro, mentiu Selina, voz casual. Não posso interrogá-lo se morrer de infecção antes do prazo. Mirella hesitou, mas não ousou questionar. Entregou-lhe uma tocha e as chaves. O corredor de pedra engolia a luz. Selina desceu as escadas em espiral, coração martelando descompassado. Dizia a si mesma que era apenas curiosidade, estratégia, nada mais. Mentirosa. A cela de Brennan ficava no fim do corredor. Ela parou diante das grades enferrujadas, levantando a tocha. Ele estava acordado.
encostado na parede úmida, mãos ainda acorrentadas, mas olhos alertas. O sangue fora parcialmente limpo, revelando traços que roubaram o ar de Selina. Maxilar forte, lábios esculpidos, uma cicatriz fina cortando a sobrancelha esquerda. Mesmo ferido e preso, Brennan Draven era devastadoramente bonito. "Veio me interrogar?" perguntou ele, voz rouca, mas firme. "Vim." Selina engoliu seco. "Vim garantir que sobreviva para ser interrogado." Mentirosa. Ela congelou. Brennan se levantou lentamente, cada movimento evidenciando a dor das costelas quebradas. Mas seus olhos nunca deixaram os dela. Quando chegou perto das grades, Selina percebeu que ele era ainda mais alto do que imaginara. Mesmo separados por ferro, a proximidade fez sua pele arder. "Você sentiu", disse ele quase sussurrando. "Quando nossos olhares se cruzaram, sentiu o que eu senti. Não sei do que está falando. Sabe?" Brennan segurou as grades, dedos a centímetros dos dela. "A deusa da lua nos marcou. Você é minha companheira destinada." As palavras explodiram no peito de Selina como trovão. Ela quis negar, gritar que era impossível, absurdo, mas sua loba rosnou em concordância, exigindo que tocasse, que completasse o vínculo. "Você é meu inimigo", disse ela, voz trêmula, "e você é minha salvação." Antes que Selina pudesse processar, Brennan estendeu a mão entre as grades. Um convite, um desafio. Ela deveria recuar. Deveria sair dali e nunca mais voltar. Mas sua mão se moveu sozinha. No instante em que suas peles se tocaram, o mundo explodiu. Energia percorreu cada nervo, cada célula. Selina ofegou, joelhos quase cedendo. Viu flashes, memórias que não eram suas. Um menino correndo por florestas. Um jovem treinando com espada sob lua cheia. Batalhas sangrentas, dor, solidão. E então, ela. O rosto dela, repetido em sonhos que Brennan tivera desde criança, sem entender porquê. Lágrimas queimaram seus olhos. "Impossível", sussurrou. "Mas real." Brennan apertou sua mão com urgência desesperada. "Você sente minha dor diminuir? É o vínculo. Companheiros curam um ao outro." Era verdade. Os ferimentos dele pareciam menos inflamados, a respiração mais fácil. E Selina sentia como se uma parte dela, que sempre faltara, finalmente se encaixasse. "Você é minha", disse Brennan, voz carregada de reverência e tormento. "E eu sou seu. A lua nos escolheu." Terror percorreu Selina. Não pelo que sentia, mas pelo que isso significava. Companheiros destinados eram sagrados. Separá-los era crime contra a própria natureza, mas Brennan seria executado em 2 dias, e ela estava prometida a outro. "Eu não posso." Selina arrancou a mão recuando. "Não posso fazer isso." "Selina, meu pai vai te matar, e eu tenho que me casar com um alfa que fortalecerá Erindor. Não há espaço para o que quero." "Então lute!" Brennan segurou as grades com força que as fez ranger. "Você é herdeira de Erindor, lute pelo seu destino." Mas Selina já corria escada acima, lágrimas escorrendo. Correndo do único homem que sua alma reconhecia como lar. Selina deveria ter sido mais cuidadosa. A convocação chegou ao amanhecer. Ordem para comparecer à sala do conselho imediatamente. Quando entrou no recinto de pedra circular, 7 pares de olhos a observavam como predadores avaliando presa ferida. Seu pai ocupava a cadeira central, rosto esculpido em fúria contida. Ao redor da mesa, os anciãos de Erindor, guerreiros que serviram 3 gerações de alfas, a encaravam com expressões entre decepção e desprezo. "Sente-se", ordenou Gareth, voz cortante como vidro. Selina obedeceu, coluna ereta, mas seu coração disparava. Beta Osric foi o primeiro a falar, cicatrizes retorcendo-se quando seus lábios se curvaram em acusação.
A curandeira Mirella relatou algo perturbador. Você visitou o prisioneiro Draven, sozinha, à meia-noite. Silêncio mortal. Fui interrogá-lo, respondeu Selina, mantendo a voz firme, como ordenado. Interrogatórios são feitos à luz do dia, com testemunhas, rosnou Aldrich, o mais velho dos conselheiros. Não em segredo, nas sombras, como amantes que conspiram. A palavra a atingiu como bofetada. Cuidado com suas acusações, ancião. Cuidado! Aldrich se levantou, punhos na mesa. 3 guardas viram você sair das masmorras com lágrimas nos olhos. O prisioneiro gritou seu nome durante a noite. Você acha que somos cegos? Gareth ergueu a mão, silenciando todos. Quando falou, sua voz carregava peso de montanhas. É verdade, Selina. Você se envolveu com o inimigo? Mentir seria fatal. Eles já sabiam. Mas admitir... Sua voz falhou. Senti algo. Algo que não posso explicar. O vínculo... Sussurrou um dos conselheiros horrorizado. Ela reconheceu o companheiro destinado nele. Explosão de vozes indignadas. Alguns anciãos se levantaram. Outros bateram nas mesas. Caos. Silêncio! O rugido de Gareth sacudiu as paredes. Ele se aproximou lentamente de Selina. Cada passo ecoava como sentença de morte. Quando parou diante dela, seus olhos, tão parecidos com os dela, queimavam em traição. Você conhece as leis. Companheiros destinados são sagrados. Mas ele é Draven, filho da linhagem que assassinou seu tio, que queimou nossas aldeias, que jurou destruir tudo que construímos. Eu sei, sussurrou Selina, lágrimas finalmente escapando. Eu sei, pai. Então você entende que ele precisa morrer. Hoje. Não! A palavra saiu como grito primal. Selina se levantou tão rápido que a cadeira caiu. Sua loba explodiu para a superfície. Olhos brilhando dourado, presas alongando, poder ancestral vibrando no ar. Pela primeira vez na vida, ela desafiou o Alfa publicamente. Você não pode matá-lo. Eu proíbo. Choque percorreu o conselho. Gareth recuou, não de medo, mas de surpresa absoluta. Nenhum lobo, nem mesmo herdeiro, ousava desafiar o Alfa diante do conselho. Era insubordinação punível com exílio, ou morte. Você proíbe? Gareth riu, um som sem humor. Você esqueceu seu lugar, menina. Meu lugar é proteger esta matilha, e matar um companheiro destinado traz maldição sobre todos nós. Maldição é se unir ao inimigo. Gareth agarrou seu braço com força brutal. Você me envergonhou. Envergonhou Erindor. Envergonhou a memória de sua mãe. Minha mãe entenderia, ela sabia o que é amar. O tapa veio sem aviso. Selina voou contra a parede, sabor de sangue enchendo sua boca. Visão embaçada, a sala girava. Quando focou, viu lágrimas nos olhos de seu pai, fúria e dor misturadas. Guardas! Sua voz saiu quebrada. Levem minha filha para os aposentos, tranquem as portas. Ela não sai até aprender obediência. E o prisioneiro? Perguntou Osric. Gareth virou-se, ombros tensos. Executem ao pôr do sol, sem cerimônia, sem testemunhas. Apenas acabem com isso. Enquanto a arrastavam, Selina lutou, gritou, implorou, mas não adiantou. Trancada em seu quarto, ela socou paredes até seus dedos quebrarem, gritou até sua voz sumir. E sentiu, através do vínculo, quando Brennan foi arrastado da cela. Sentiu seu medo, sua dor, seu último pensamento, sussurrado através da conexão que os unia. Não chore por mim, minha Alfa. Viva! Selina desabou, soluçando. O destino havia lhe dado tudo, e arrancado no mesmo instante. A madrugada chegou fria e silenciosa. Selina acordou sobressaltada, coração disparado. Algo estava errado. O vínculo, aquela conexão invisível que a ligava a Brennan, pulsava diferente, não com dor, mas com movimento.
Ela correu para a janela trancada. Lá embaixo, tochas se movimentavam no pátio. Gritos abafados. Confusão. Não! Sussurrou, mãos tremendo nas grades. Não pode ser agora. Bateu na porta com força desesperada. Guardas, abram agora! Ninguém respondeu. As ordens eram claras. Ela permaneceria trancada até que o prisioneiro fosse executado, até que o problema desaparecesse. Celina socou a madeira até seus dedos sangrarem. Chutou. Tentou arrancar as dobradiças. Inútil. A porta fora reforçada justamente para conter lobos enfurecidos. Então sentiu uma pontada aguda no peito. Não sua dor, mas dele. Brennan estava sendo ferido, arrastado, mas também correndo. Ela fechou os olhos focando no vínculo. Imagens fragmentadas vieram. Corredor de pedra, portão lateral, floresta. Ele estava fugindo. Impossível. As celas eram vigiadas por 5 guardas. A menos que alguém o ajudara. Horas se arrastaram como séculos. Quando o sol nasceu completamente, passos finalmente ecoaram no corredor. A chave girou. Osric entrou. Expressão ilegível. O prisioneiro escapou durante a noite. Celina fingiu surpresa. Como? Alguém deixou a cela aberta. Um dos guardas foi encontrado inconsciente, mas vivo. Quem quer que tenha feito isso teve piedade. Ou ordens de alguém poderoso o suficiente para não ser questionado. Ele a encarou com significado pesado. Celina entendeu. Havia lealdade a ela dentro da matilha. Guerreiros que a respeitavam mais que ao próprio Alfa. Alguém arriscara tudo para salvar seu companheiro destinado. Meu pai sabe? Está organizando grupos de caça. Quer o Draven de volta, vivo ou morto. Preferivelmente morto. Celina saiu dos aposentos com determinação renovada. Precisava chegar ao pai, convencê-lo a parar a caçada. Mas quando entrou no salão principal, congelou. Sobre a mesa central, algo brilhava sob a luz matinal. Um medalhão. Coração martelando, ela se aproximou. Era prata antiga, corrente fina, mas resistente. Quando abriu, viu o brasão gravado, um lobo uivando sob lua crescente, cercado por runas que reconheceu como escrita antiga de Dravenhold. Mas não foi o símbolo que roubou seu fôlego. Foi a mensagem raspada no verso, letras irregulares, como se feitas com unha ou pedra afiada. Não posso condená-la à morte comigo. Viva, minha Alfa. Governe como só você pode. Nosso tempo não foi agora, mas a lua é paciente. Se os deuses quiserem, nos encontraremos quando as estrelas se alinharem. Até lá, carregue meu coração. B. Lágrimas escorreram antes que pudesse impedi-las. Ele fugira não por covardia, não por salvar a própria pele, mas para salvá-la. Para que ela não fosse executada ao lado dele por traição. Para que não precisasse escolher entre o amor e o dever. Brennan escolhera por ela. Celina. A voz de seu pai soou atrás dela. Quando virou, viu algo inédito no rosto de Gareth. Não fúria, mas cansaço. Derrota, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma noite. Ele se foi, disse Gareth simplesmente. E você vai deixá-lo ir. Não era pergunta, era ordem, mas também súplica. Não, respondeu Celina, cerrando o medalhão na mão. Não vou. Celina, você disse que liderança é fazer escolhas difíceis, que alfas não fraquejam. Ela o encarou com determinação que queimava mais forte que qualquer fogueira. Então estou fazendo minha escolha. Vou encontrá-lo. Vou descobrir a verdade sobre essa guerra que você começou. E vou encerrar esse ciclo de ódio, nem que seja a última coisa que eu faça. Se sair daqui, será considerada desertora. Então, que assim seja. Celina deu as costas ao pai, ao conselho, a tudo que conhecia. Subiu para seus aposentos, vestiu roupas de viagem, pegou armas e provisões. Quando passou pelos portões de Erindor ao meio-dia, metade da guarda a observou em silêncio.
Nenhum tentou impedi-la, porque todos sabiam. Ela não fugia. Caçava seu destino. 3 dias de rastreamento a levaram às terras devastadas. Selina conhecia as histórias. Décadas atrás, aquela região fora o coração de Dravenhold, aldeias prósperas, campos férteis, lar de centenas de lobos. Agora era cinza e silêncio. Construções carbonizadas erguiam-se como esqueletos. Árvores retorcidas em posições de agonia eterna. O cheiro de morte antiga impregnava cada respiração. Sua matilha fizera isso. Seu pai comandara isso. O vínculo a guiou, através das ruínas como fio invisível. Cada passo aumentava a certeza. Brennan estava próximo, ferido, exausto, mas vivo. Ela o encontrou em uma capela destruída. Meio escondido entre escombros, Brennan pressionava um pano sujo contra a ferida no abdômen. Sangue escorria entre seus dedos. Quando ouviu passos, empunhou uma adaga quebrada com reflexo de guerreiro, mas seus olhos se arregalaram ao reconhecê-la. Você... Sua voz saiu rouca, incrédula. Você não deveria estar aqui. Selina deixou cair a mochila e correu até ele. E você não deveria estar sangrando até a morte sozinho. Ela afastou sua mão da ferida, profunda, mas não letal se tratada. Suas mãos trabalharam rápido, limpando, costurando, enfaixando, enquanto o vínculo pulsava entre eles, aliviando a dor dele através da conexão. Por que veio? Perguntou Brennan, observando cada movimento dela com intensidade que queimava. Você tem tudo a perder. Já perdi no momento em que te conheci, respondeu ela, amarrando o último nó. E não aceito perder sem lutar. Ele segurou seu pulso, dedos tremendo. Selina, você não entende. Eu não sou só um soldado qualquer de Dravenhold. Eu sei. Vi seu sobrenome, Draven. Você é da família governante. Não apenas isso. Brennan respirou fundo, dor atravessando seus olhos azuis. Eu sou o único filho vivo do último alfa de Dravenhold, o herdeiro legítimo. O mundo parou. Como isso é possível? Sussurrou Selina. Meu pai disse que todos foram mortos no cerco final. Quase todos. Brennan se apoiou na parede, memórias sangrentas dançando em seu rosto. Eu tinha 8 anos quando Erindor invadiu. Minha mãe me escondeu nos túneis subterrâneos antes de ser morta. Meu pai lutou até o último suspiro, mas não foi suficiente. Seu pai, Gareth Rivenhart, ordenou que queimassem tudo. Aldeias, celeiros, até os campos. Nada podia sobrar. Cada palavra era punhal no peito de Selina. Ele disse que Dravenhold atacou primeiro, que foi defesa. Mentira! A voz de Brennan quebrou. Seu pai queria expansão territorial. Dravenhold controlava as rotas comerciais do norte. Ele inventou um ataque falso, acusou meu pai de traição contra o pacto dos clãs e usou isso como desculpa para a guerra. Não, ele não faria. Olhe ao redor. Brennan gesticulou para as ruínas ao redor deles, voz carregada de anos de dor. Isso foi justiça? Defesa? Crianças morreram aqui, Selina. Anciãos, famílias inteiras queimadas vivas enquanto dormiam. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Cada certeza que construíra durante a vida desmoronava como as paredes ao redor. Os sobreviventes fugiram, continuou Brennan, mais calmo, mas não menos destroçado. Dispersaram-se entre outros clãs como renegados, refugiados. Eu fui criado por uma família adotiva em território neutro. Treinei em segredo. Jurei vingar meu povo. Jurei matar Gareth Rivenhart. Ele olhou para ela e naquele olhar havia tormento impossível. E então encontrei você, minha companheira destinada, filha do homem que destruiu tudo que amei. Silêncio. Apenas o vento uivando através de pedras quebradas. Você veio matar meu pai, disse Selina, não como pergunta. Sim, mas não consigo mais.
Brennan tocou seu rosto com delicadeza devastadora. Porque te amo. Amei desde o momento em que nossos olhos se encontraram. E sei que você não tem culpa dos crimes dele. Selina segurou a mão dele contra seu rosto, soluçando. O que fazemos agora? Acabamos com isso. Determinação substituiu a dor nos olhos de Brennan. Não com mais sangue, mas com verdade. Expomos o que seu pai fez. Unimos os clãs. Reconstruímos o que foi destruído. Eles nunca vão acreditar. Erindor é poderoso demais. Então nós os forçamos a ver. Ele se levantou com dificuldade, mas firme. Comigo, você tem a linhagem legítima de Dravenhold. Com você, temos a herdeira de Erindor. Juntos podemos reescrever o destino das matilhas. Selina olhou para as ruínas, para o homem diante dela, para o medalhão ainda pendurado em seu pescoço. E escolheu. Não o dever, não a obediência, mas o certo. Então vamos para a guerra, disse ela, voz firme como aço. Mas desta vez, lutamos pela paz. O ataque veio ao anoitecer. Selina estava ajudando Brennan a se levantar quando ouviu. Distante, mas inconfundível. Uivos de guerra, dezenas deles. Sua matilha. Não, sussurrou ela, sangue congelando. Eles nos rastrearam. Brennan empunhou a espada, ignorando a dor dos ferimentos. Quantos? Pelo som? 50. Talvez mais. Eles não tinham chance. Brennan mal conseguia ficar em pé. Selina era excelente guerreira, mas contra uma legião inteira? Então ela viu, entre as ruínas, movimento, não soldados de Erindor. Figuras esguias emergindo das sombras. Homens e mulheres de olhos famintos, roupas remendadas, armas improvisadas. Sobreviventes. Lobos sem matilha que ainda viviam escondidos nas terras devastadas. Uma mulher de cabelos grisalhos se aproximou, cicatrizes cruzando seu rosto como mapa de batalhas perdidas. Você é filho de Aldor Draven, disse ela a Brennan, não como pergunta. Reconheço seus olhos. Ele tinha os mesmos. Sou, respondeu Brennan, voz firme. E essa é Selina Rivenhart, minha companheira destinada. Murmúrios hostis percorreram o grupo. Mãos apertaram armas. Rivenhart, a mulher cuspiu no chão. Viemos para a vingança, não aliança. Então terão as duas, disse Selina, avançando. Tirou o medalhão do pescoço e o ergueu alto. Brennan é herdeiro legítimo de Dravenhold. Eu sou herdeira de Erindor. E juntos vamos acabar com a guerra que nossos pais começaram. Mas primeiro, precisamos sobreviver esta noite. Os uivos se aproximavam. Tochas surgiam entre as árvores como enxame de vagalumes mortais. A mulher olhou para Selina, depois para Brennan, depois para os sobreviventes atrás dela. Algo mudou em sua expressão. Meu nome é Kiera. Servi sua mãe, pequeno Alfa. Ela desembainhou 2 adagas gastas, e morrerei servindo você hoje, se necessário. Ninguém vai morrer, declarou Selina. Mas muitos vão sangrar. A batalha explodiu em caos. Soldados de Erindor invadiram as ruínas como maré de aço e fúria. Selina lutou como nunca. Cada movimento era dança mortal, desarmando, ferindo, mas não matando. Eram seus guerreiros. Ela não derramaria sangue deles se pudesse evitar. Brennan lutava ao seu lado, transformando dor em força. O vínculo entre eles pulsava como coração compartilhado, permitindo anteciparem movimentos um do outro. Quando ela estava cercada, ele aparecia. Quando ele tropeçava, ela cobria. Mas os números eram esmagadores. A Selina! Brennan a puxou para trás de uma parede desmoronada enquanto flechas choviam. Precisamos sair daqui. Não sem os sobreviventes. Eles não vão sobreviver se você morrer. Uma explosão sacudiu o chão. Fogo. Alguém havia incendiado os escombros. Chamas se espalharam rápido, alimentadas por madeira seca de décadas. O inferno retornou às terras devastadas.
Entre fumaça e gritos, Celina viu que era caindo, ferida. Viu crianças. Sim, havia crianças escondidas ali, correndo aterrorizadas. Viu tudo que estava errado com aquela guerra resumido em um momento de horror. Parem! Seu rugido cortou o caos. Poder de Alfa vibrou em sua voz, obrigando todos a congelarem por instinto. Eu ordeno que parem! Osric emergiu das chamas, espada ensanguentada. Você não tem autoridade aqui, desertora. Tenho autoridade como herdeira, e ordeno que cessem o ataque. Essas pessoas são civis. São inimigos. São vítimas. Brennan surgiu ao lado dela, postura protetora, espada erguida. Sangue escorria de dúzia de ferimentos, mas ele permanecia firme. Seus olhos encontraram os de Osric com desafio letal. Ela está sob minha proteção. Quem tocar nela, morre. Por um momento, o mundo prendeu a respiração. Então Osric baixou a espada. Seu pai vai matá-la por isso. Então que venha, respondeu Celina. Estou cansada de fugir. Os soldados recuaram lentamente, levando seus feridos. Quando o último desapareceu na escuridão, Celina desabou. Joelhos no chão, lágrimas misturando-se com cinzas. Brennan ajoelhou-se ao lado dela, puxando-a contra seu peito. Você foi incrível. Fui imprudente, condenei a mim mesma. Não. Ele ergueu seu rosto, olhos azuis brilhando à luz das chamas ao redor. Você escolheu o certo. E eu escolho você. Sempre. O beijo veio inevitável. Desesperado, faminto, preenchido com todo o amor e dor e esperança que carregavam. Ali, cercados por fogo e ruínas, eles selaram o vínculo completamente. Não apenas de almas, mas de corpos, corações, destinos. Quando se separaram, Celina sussurrou contra seus lábios. Vamos mudar tudo, juntos. Juntos, concordou Brennan. E nas cinzas de Dravenhold, um novo começo nasceu. Os portões de Erindor se abriram como mandíbulas de fera. Celina cavalgou através deles com Brennan ao lado, ferimentos enfaixados, mas postura orgulhosa. Atrás deles, 20 sobreviventes de Dravenhold, testemunhas vivas do massacre. A praça central estava lotada. Centenas de lobos observavam em silêncio tenso. Seu pai esperava no topo da escadaria do salão principal. Gareth Rivenhart parecia ter envelhecido anos em dias. Olheiras profundas, ombros curvados, mas quando seus olhos encontraram os dela, havia algo diferente. Não fúria, resignação. E debaixo de tudo, orgulho. Você voltou, disse ele, voz ecoando na praça. Vim encerrar esta farsa, respondeu Celina, desmontando. Vim trazer a verdade. Aldrich se adiantou antes que Gareth pudesse responder, apontando para Brennan com nojo. Ela trouxe um Draven para nosso território. Isso é traição punível com morte. Ele é meu companheiro destinado, declarou Celina para todos ouvirem. A deusa da lua nos uniu. Separá-los é crime contra a própria natureza. Murmúrios percorreram a multidão. Companheiros destinados eram sagrados. Além disso, continuou Celina, ele não é apenas um Draven. É Brennan Draven, filho de Aldor Draven, último alfa legítimo de Dravenhold. O herdeiro que vocês juraram estar morto. Choque explodiu. Aldrich ficou lívido. Mentiras! Alfa! Sua filha enlouqueceu, está sendo manipulada por... Chega! A voz de Gareth cortou como lâmina. Ele desceu os degraus lentamente, cada passo pesado. Quando parou diante de Celina, estudou seu rosto por longo momento. Conte-me tudo. E ela contou. Sobre as ruínas, os sobreviventes, a verdade sobre a guerra. Kiera e outros testemunharam, vozes quebrando ao relembrar horrores. Quando terminaram, silêncio absoluto caiu sobre a praça. Gareth virou-se para o conselho, para seu povo, e fez algo que ninguém esperava. É verdade, disse ele, voz carregada de décadas de culpa. Tudo o que ela disse. Eu iniciei aquela guerra por ambição, por ganância, e carreguei essa mentira por 20 anos.
caos explodiu. Gritos de traição, choque, horror. Você admite? Aldrich avançou, o rosto contorcido em fúria. Depois de tudo que construímos, depois de me fazer jurar que era justo? Não era justo. Gareth encarou o ancião. E vivi com esse peso todos os dias. Mas minha filha... Ele olhou para Selina com algo que ela nunca vira antes. Vulnerabilidade completa. Minha filha teve coragem que me faltou. Coragem de escolher a verdade sobre poder. Fraqueza, cuspiu Aldrich. Você sempre foi fraco e ela é pior. Uma fêmea não pode governar lobos. Esta fêmea, disse Gareth, voz ganhando força, derrotou nossos melhores guerreiros em combate, liderou patrulhas, salvou vidas, sacrificou o amor pelo dever e depois teve coragem de lutar pelo que era certo. Ele colocou a mão no ombro de Selina. Ela é 10 vezes a líder que fui. Lágrimas queimaram os olhos de Selina. Pela primeira vez, o homem que a criara com dureza demonstrava amor verdadeiro. Não, disse ela, voz embargada. Você me ensinou tudo. Estratégia, força, liderança. Ensinei guerra. Gareth tocou seu rosto com delicadeza que nunca mostrara. Você aprendeu sobre a paz sozinha. Aldrich explodiu. Isso é traição. Gareth Ravenheart, você está deposto. Conselheiros, vocês veem? Ele está senil, controlado por esta cadela que se deitou com o inimigo. Parte do conselho murmurou concordância. Guerreiros mais velhos trocaram olhares. A tensão escalou perigosamente. Escolham, disse Gareth, virando-se para sua matilha, entre o passado que construí em mentiras ou o futuro que minha filha oferece em verdade. Um guerreiro jovem saiu da formação e ajoelhou-se diante de Selina. Eu escolho a verdade, minha alfa. Outro seguiu. Depois dezenas, principalmente os jovens que ela treinara, que lutaram ao seu lado. Mas os veteranos permaneceram de pé, olhando para Aldrich. Vocês viram? Aldrich gesticulou triunfante. A matilha está dividida. E numa matilha dividida apenas a força decide. Ele puxou uma adaga. Tudo aconteceu em câmera lenta. Aldrich avançou, não para Selina, mas para Gareth. A lâmina brilhou sob a luz. Selina gritou tentando se mover, mas estava longe demais. Gareth não tentou se defender. Simplesmente olhou para a filha, sorrindo tristemente e sussurrou. Governe melhor que eu. A adaga entrou entre suas costelas. Brennan segurou Selina quando ela tentou correr. Osric e outros guerreiros explodiram em direção a Aldrich, mas o ancião já estava recuando, protegido por seus guardas leais. Traidores! Rugiu Aldrich. Gareth era fraco, merecia a morte de covarde. Agora escolham, estão comigo ou com a prostituta. Gareth caiu de joelhos, sangue escorrendo. Selina finalmente se soltou de Brennan e correu, pegando o pai nos braços. Não, não, não! Ela chorava, pressionando a ferida. Aguente firme! Já esperei tempo demais. Ele tocou seu rosto, deixando marca de sangue. Você sempre foi meu orgulho. Desculpe ter demorado tanto para dizer. Pai, por favor. A coroa é sua. Ele tirou o colar de alfa com mãos trêmulas e o colocou em volta do pescoço dela. Não pelos deuses, mas porque merece, honre-me sendo melhor. Seu último suspiro saiu como suspiro de alívio. E Gareth Ravenheart, alfa de Erindor, morreu nos braços da filha que sempre amou, mas nunca soube como mostrar. O uivo de Selina rasgou o céu. Dor, fúria, perda. Quando se levantou, olhos dourados brilhavam com poder e propósito. Aldrich, sua voz ecoou como trovão. Você matou meu alfa, desafio você por direito de vingança. Com prazer, disse o ancião cuspindo. Vou provar que fêmeas não governam. A batalha começaria ao amanhecer, e apenas um sobreviveria. O corpo de Gareth foi velado durante a noite. Selina não dormiu.
Permaneceu ao lado do pai, memórias inundando sua mente. Cada treino brutal que a fortaleceu, cada lição tática que salvaria vidas, cada momento em que pensou que ele não a amava, quando na verdade ele apenas não sabia demonstrar. Ele sempre soube, disse Brennan sentando-se ao lado dela, que você seria maior que ele, e morreu por isso. Lágrimas escorreram. Admitiu seus crimes. Apoiou-me publicamente. E Aldrich o matou porque não suportava ver uma mulher no poder. Então, prove que ele estava errado. Brennan segurou sua mão. Vença amanhã, não só por você, mas pelo legado de seu pai. Quando o sol nasceu, toda Erindor estava reunida. O círculo de duelo fora marcado no centro da praça, espaço sagrado onde disputas de liderança eram resolvidas desde tempos ancestrais. Nenhuma arma além das que os lobos nasciam. Garras, presas, força. Aldrich já esperava, tendo se transformado parcialmente. Músculos inchados, presas alongadas, garras como adagas. Décadas de experiência em guerra emanavam dele como aura mortal. Selina entrou no círculo descalça, vestindo apenas roupas leves de combate. Seu corpo era menor, mais ágil, mas seus olhos queimavam com determinação absoluta. Última chance, rosnou Aldrich. Curve-se. Aceite que lugar de fêmea é parir herdeiros, não governá-los. Meu lugar, disse Selina, voz firme, é onde eu escolher estar. O sinal soou. Aldrich atacou como avalanche, brutal, direto, confiando em força pura. Selina desviou, usando velocidade. Ela aprendera isso com o pai. Músculos grandes são lentos. Aproveite isso. Eles dançaram pelo círculo, cada ataque dela calculado, cada movimento dele desperdiçado. Mas Aldrich tinha resistência. Quando finalmente acertou, o impacto jogou Selina contra o chão. Sangue encheu sua boca. Fraca! Cuspiu Aldrich. Como seu pai! Raiva explodiu. Não a raiva cega que destrói, mas a fúria fria que fortalece. Selina se levantou, transformação tomando conta. Seus olhos tornaram-se completamente dourados. Garras emergiram. Poder de Alfa pulsou. Meu pai, disse ela, voz gutural, não era fraco, era humano. E eu honro isso. O próximo ataque de Aldrich encontrou apenas ar. Selina já se movera, golpeando suas costas expostas. Ele rugiu, virando-se, mas ela antecipou. Anos de treinamento militar guiavam cada movimento. Brennan assistia da borda, mãos cerradas. O vínculo deixava-o sentir cada dor dela, mas também sua determinação inabalável. O duelo se estendeu. Minutos pareceram horas. Ambos sangravam, exaustos. Mas Selina tinha algo que Aldrich não tinha. Propósito. Ela lutava não por poder, mas por justiça. Pelo pai que finalmente a reconhecera. Pelos sobreviventes de Dravenhold que mereciam paz. Por Brennan, seu companheiro. Por todos que acreditaram nela. Quando Aldrich atrasou um movimento, respiração pesada, Selina viu a abertura. Um golpe. Preciso. Letal. Aldrich caiu de joelhos, sangue jorrando da garganta rasgada. Impossível! Ele engasgou. Fêmea! Não pode! Não pode! Selina se abaixou até ficar ao nível dele. E vai! Ela poderia ter finalizado com crueldade. Poderia ter feito durar. Mas lembrou das últimas palavras do pai. Governe melhor que eu. O golpe final foi rápido, misericordioso. Quando Aldrich tombou sem vida, silêncio absoluto caiu. Então Osric avançou, ajoelhou-se, pressionou o punho no coração em saudação militar. Alfa Selina Ravenheart, minha lâmina é sua. Um por um, guerreiros fizeram o mesmo, jovens e velhos, homens e mulheres. Até os que apoiaram Aldrich reconheceram. Ela vencera com honra. Brennan foi o último, não se ajoelhou. Companheiros destinados eram iguais, mas inclinou a cabeça em respeito e amor. Minha Alfa, minha companheira,
minha rainha. Selina olhou ao redor. Para seu povo, sua matilha, sua responsabilidade. O colar de Alfa pesava em seu pescoço, manchado com o sangue de 2 homens, um que a criou, outro que a desprezou. Erindor, sua voz ecoou, clara e firme. Foi construído em mentiras e sangue. Hoje, reconstruímos em verdade e justiça. Não haverá mais guerras de conquista, não haverá mais massacres, e nenhum lobo, homem ou mulher, será julgado por seu gênero, mas por seu caráter. Ela olhou para os sobreviventes de Dravenhold. A vocês, ofereço não apenas asilo, mas lar. Erindor e Dravenhold não são mais inimigos, são família. Uivos de aprovação ecoaram. Naquela noite, Selina ficou sozinha no túmulo recém-cavado de seu pai. Colocou sua espada de treinamento, a primeira que ele lhe dera, sobre a pedra. Honrei você, sussurrou, da única forma que sabia. Espero que seja suficiente. O vento soprou, carregando cheiro de pinho e terra. Por um momento, ela jurou sentir uma mão em seu ombro, protetora, orgulhosa. Então Brennan a encontrou, envolvendo-a em abraço que ancoravam. Ele sabia, disse Brennan. Por isso escolheu admitir a verdade. Por isso apoiou você. Ele sempre soube que você era a líder que Erindor precisava. Custou sua vida e salvou sua alma. Brennan virou-a para encará-lo. Agora você lidera não apenas por direito de sangue, mas por escolha de seu povo. Por vitória em combate, por justiça conquistada. Selina olhou para Erindor, seu território, seu fardo, seu futuro. E pela primeira vez sentiu que talvez, apenas talvez, estivesse pronta. Não porque a lua a abençoou, mas porque escolheu ser a luz em meio à escuridão. Os primeiros dias como Alfa foram os mais difíceis. Selina acordava antes do amanhecer, enfrentando montanhas de decisões. Reparos nas muralhas, distribuição de recursos, julgamento dos leais a Aldrich que ainda resistiam à nova ordem. Cada escolha carregava peso de vidas, dependendo dela. Brennan estava sempre ao lado, não como subordinado, mas como parceiro igual. Os celeiros do leste precisam de reforma, disse ele, estudando mapas na mesa do conselho. E temos refugiados de Dravenhold precisando abrigo antes do inverno. Redistribua as famílias. Selina marcou o mapa. Metade fica nas casas vazias da Vila Norte. A outra metade integramos com famílias de Erindor. Misturar as comunidades acelera a união. Betelsric entrou. Expressão grave. Temos problema. 3 veteranos leais a Aldrich recusam ordens. Dizem que não seguem comandos de mulher. Selina não hesitou. Tragam-nos aqui, agora. Minutos depois, os 3 guerreiros de cabelos grisalhos entraram, posturas rígidas, olhos desafiadores. O mais velho, Roderick, cruzou os braços. Com todo respeito, Alfa Selina, servimos Erindor por 40 anos. Não curvaremos para... Pare! A voz dela cortou como lâmina. Não quero ouvir desculpas sobre tradição ou gênero. Quero ouvir se são leais a Erindor ou ao próprio orgulho. Silêncio tenso. Aldrich morreu porque escolheu ódio sobre honra, continuou Selina. Meu pai morreu porque escolheu verdade sobre mentira. Eu venci o duelo. A matilha me aceitou. A lei me reconhece. Então responda, obedecem ou desafiam? Roderick cerrou a mandíbula. E se desafiarmos? Duelo formal. Aqui, agora. Vençam-me e assumem liderança. Percam e juram lealdade ou partem em exílio. Escolha é simples. Os 3 guerreiros se entreolharam. Eles eram veteranos, experientes, mas viram Selina destruir Aldrich, homem que treinou com eles por décadas. Lentamente, Roderick se ajoelhou. Perdoe minha teimosia, minha Alfa. Sirvo Erindor, e Erindor escolheu você. Os outros seguiram. Selina ajudou Roderick a levantar.
Não quero servos obedientes cegamente. Quero guerreiros que questionem quando necessário, mas lutem quando convocados. Podem fazer isso? Surpresa cruzou o rosto dele. Então, pela primeira vez, respeito genuíno brilhou em seus olhos. Podemos, Alpha. Mas o maior desafio veio de onde menos esperava. Kiera, líder dos sobreviventes de Dravenhold, solicitou audiência privada. Quando entraram sozinhas na sala, a mulher que apoiara Brennan agora parecia hesitante. Alpha Selina, preciso falar verdades difíceis. Sempre prefiro verdades a mentiras gentis. Alguns de meu povo não conseguem esquecer. Kiera respirou fundo. Vem você e vem Gareth. Vem Erindor e lembram das chamas. Eles querem paz, mas o perdão é mais difícil. Selina sentiu o peso dessas palavras. Ela não era responsável pelos crimes do pai, mas carregava seu sobrenome, seu sangue. O que sugere? Deixe-nos participar da reconstrução, não como refugiados recebendo caridade, mas como construtores do novo futuro. Dê-nos voz no conselho. Mostre que Dravenhold não foi absorvido, mas unido. Era arriscado. O conselho resistiria. Tradição gritaria contra, mas era certo. Amanhã convocarei a assembleia, disse Selina, e proporei que metade do conselho seja formada por representantes de Dravenhold. Votos iguais, poder compartilhado. Kiera arregalou os olhos. Você faria isso? Meu pai construiu o império através de conquista. Eu construo a nação através de união. Selina tocou o ombro dela. Erindor sozinho é forte. Erindor e Dravenhold juntos são imbatíveis. Lágrimas escorreram pelo rosto marcado de Kiera. Brennan escolheu bem. Você honra os dois nomes que carrega. A assembleia no dia seguinte foi tempestuosa. Conselheiros de Erindor gritaram que era absurdo, que diluía o poder, que traía a tradição, mas Selina manteve posição firme, argumentando que força verdadeira vinha de diversidade, não homogeneidade. Quando colocou em votação, algo extraordinário aconteceu. Os guerreiros jovens, aqueles que lutaram ao lado dela, que viram seu caráter, votaram a favor. E lentamente, mesmo veteranos começaram a ceder. A medida passou por margem estreita. Naquela noite, Selina e Brennan subiram nas muralhas, observando Erindor sob luz do luar. Fumaça das forjas subia preguiçosamente. Vozes misturadas, sotaques de Erindor e Dravenhold riam juntas nas tavernas. Você fez em semanas o que gerações falharam em séculos, disse Brennan, envolvendo-a. Fiz o que meu pai deveria ter feito. Selina se apoiou nele. Escolhi união sobre divisão. Ele ficaria orgulhoso. Espero que sim. Ela tocou o colar de Alpha. Porque cada dia acordo tentando honrar a memória dele sem repetir seus erros. Você consegue. Todos os dias. 3 semanas depois, algo impossível aconteceu. Crianças de ambas as matilhas brincavam juntas na praça. Um jovem de Erindor cortejava uma moça de Dravenhold. Veteranos trocavam histórias de guerra, não com ódio, mas com compreensão mútua do que sofreram. E quando Selina atravessou a praça, pode ver sorrisos, acenos, respeito genuíno. Alpha Selina! Uma criança correu até ela. É verdade que você lutou contra um urso? Selina riu, ajoelhando-se. Não, mas lutei contra algo mais perigoso, medo de mudança. E venceu? Ela olhou ao redor. Para o território reconstruindo, para pessoas curando, para futuro nascendo das cinzas do passado. Ainda estou lutando, mas sim, pequeno, estou vencendo. 2 meses após assumir, o mensageiro chegou. Dorian de Ashenfell solicitava audiência. Vinha com escolta de 50 guerreiros, número grande o suficiente para impressionar, pequeno demais para ameaçar.
uma declaração diplomática. Selina o recebeu não em salão fechado, mas na nova praça central, espaço reconstruído que agora simbolizava transparência. Brennan estava ao seu lado, não atrás. Igual. Dorian desmontou e pela primeira vez Selina viu algo diferente em seus olhos cinza-gelo. Curiosidade genuína. Alfa Selina. Ele inclinou a cabeça, respeito medido. Ou devo dizer, Alfa Selina Ravenheart Draven. Selina é suficiente. Ela gesticulou para os assentos preparados. Vamos dispensar formalidades. Por que está aqui, Dorian? Ele sentou, estudando-a abertamente. Rumores atravessam as montanhas. Dizem que você derrotou Aldrich em combate, que uniu inimigos ancestrais, que reconstruiu em semanas o que levou décadas para destruir. Pausa. Vim ver se os rumores eram verdade. E? São mais impressionantes pessoalmente. Dorian olhou ao redor, observando crianças de ambas as matilhas brincando, veteranos trabalhando lado a lado. Quando seu pai me ofereceu sua mão, pensei em vantagem estratégica, território, recursos. Mas você oferece algo que nenhum alfa vivo conseguiu, paz duradoura. Não vim buscar sua mão, continuou ele, surpreendendo-a. Vim oferecer aliança, não através de casamento, mas de respeito mútuo. Brennan se inclinou levemente, protetor, mas não agressivo. E o que Ashenfell ganha com isso? Parceiro comercial confiável, fronteira segura e algo mais valioso. Dorian encontrou os olhos de Selina. Exemplo. Meu povo observa Erindor e vê que mudança é possível, que velhas feridas podem cicatrizar. Você quer replicar o que fizemos? Disse Selina, entendendo. Quero aprender. Ashenfell teve suas próprias guerras, suas próprias divisões. Se você conseguiu unir Erindor e Dravenhold, talvez exista caminho para outros clãs. Era oferta sincera. Selina sentia isso. Muito bem, Ashenfell será bem-vindo como aliado, mas com condições. Esperava isso. Dorian sorriu levemente. Diga. Nenhuma expansão territorial através de guerra. Disputas resolvidas por mediação. E... ela se inclinou. Você para de tratar fêmeas como commodities. Vi como olhou para mulheres naquele banquete. Muda isso ou não há acordo. Silêncio. Então Dorian riu, som genuinamente divertido. Você não apenas quebrou tradições. Está reescrevendo as regras completamente. Alguém precisava. Concordo. Ele estendeu o braço. Você tem aliança de Ashenfell, Alfa Selina, nos termos que propôs. Eles selaram o acordo diante de todos. 3 meses depois, sob lua cheia que testemunhava tudo, a cerimônia aconteceu. Não casamento, mas coroação dupla. Reconhecimento oficial de Selina como Alfa de Erindor e Brennan como Alfa de Dravenhold reconstruído. Juntos governariam territórios unidos sob nova bandeira, lobo prateado e dourado entrelaçados, simbolizando que o que foi separado agora era um. 5 clãs enviaram representantes. Até Teron e Kiran, os outros pretendentes, compareceram. Não com ressentimento, mas com respeito. Você transformou rejeição em lenda, disse Teron, velho e cansado, mas sorrindo. Minha neta fala de você como heroína. Apenas fiz o que era certo, respondeu Selina. Não. Mas Kiran se aproximou, arrogância substituída por admiração genuína. Você fez o que ninguém mais teve coragem de fazer. Isso não é heroísmo comum, é liderança revolucionária. Quando todos celebravam, Selina se afastou brevemente. Subiu até o túmulo de seu pai na colina que dominava ambos os territórios. A lua banhava a pedra em prata. Consegui, pai, sussurrou, dedos traçando as runas gravadas. Não do jeito que você imaginou, mas do jeito certo. Ela sentiu presença e virou-se. Brennan estava ali,
sempre compreendendo quando ela precisava de espaço, mas nunca deixando-a verdadeiramente sozinha. Ele veria isso, disse Brennan, gesticulando para os Territórios Unidos abaixo, e entenderia que a maior força não vem de conquista, mas de união. Você acha? Tenho certeza. Brennan a puxou em abraço, porque no final ele escolheu você, escolheu verdade, escolheu sacrificar tudo para que pudesse governar livre de suas sombras. Lágrimas silenciosas escorreram. Lá embaixo, música começou. Tambores, flautas, vozes misturadas em celebração. Antigas canções de Dravenhold harmonizando com hinos de Erindor, criando melodia nova. Vem, disse Brennan. Seu povo te espera. Nosso povo, corrigiu ela, entrelaçando dedos nos dele. Desceram juntos. Quando entraram na festa, crianças correram para abraçá-la. Veteranos de ambos os lados levantaram copos em brinde. Kiera cantava, rindo pela primeira vez em 20 anos, e Selina dançou. Não como alfa distante e intocável, mas como mulher que sangrou, chorou e lutou por cada centímetro de paz conquistada. Brennan a girou, e entre risos ele sussurrou. O que vem agora? Selina olhou ao redor. Para famílias reconstruídas, territórios curados, futuro nascendo. Agora? Ela sorriu, livre e completa. Agora vivemos, construímos, amamos e provamos que destino não é corrente, mas escolha. Brennan a beijou sob aplausos e uivos de alegria. E ali, sob a lua que testemunhou séculos de guerra, finalmente havia paz. Porque Selina Rivenhart Draven não precisou da bênção dos deuses. Ela se tornou a própria força que iluminou a escuridão. E sua história, história de coragem, amor e revolução, seria contada por gerações. Não como um conto de fadas, onde a princesa espera ser salva, mas como lenda de Alfa que salvou a si mesma, e com isso salvou todos. E assim termina a jornada de Selina Rivenhart, a Alfa que escolheu amor sobre tradição, verdade sobre mentira e união sobre guerra. Uma mulher que provou que destino não é corrente, mas escolha. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir histórias de coragem e se inscreva no canal para mais narrativas que desafiam o impossível. E lembre-se, assim como Selina, você também pode reescrever seu próprio destino. Até a próxima história.